O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esta semana nós estamos escutando, ao longo da semana, Jesus, em vários momentos, na continuidade da narração de hoje do Evangelho, chamando atenção para situações que acontecem dentro do nosso coração. E os fariseus, a multidão o acompanhava. Portanto, não tinha desculpa alguma. Os fariseus já tinham escutado Jesus falar essa semana sobre o ciúme, sobre a vaidade, sobre a necessidade, muitas vezes, de buscar reconhecimento das pessoas, reconhecimento das realidades do mundo para se sentir mais importante. Jesus falou sobre tudo isso. Falou dessas situações que vai tirando o nosso coração, tendo Deus como centro. Vão se esquecendo de Deus e colocando outras realidades. Jesus hoje fala mais uma vez de uma situação que eles buscavam, pretendiam colocar Jesus em contradição, porque eles sabiam da firmeza daquilo que Jesus acreditava. Eles sabiam que Jesus não estava escravo de uma lei sem sentido, mas fazendo aqui na terra a vontade do seu Pai. E aí eles entram numa questão muito delicada, que é a questão do divórcio. E aí Jesus fala que o divórcio foi permitido por conta da dureza do coração. E se nós colocarmos a primeira leitura em relação com o Evangelho, nós escutamos o profeta, o autor sagrado, falando que o amigo fiel, não existe nada que se compare a um amigo fiel. Quando, então, namorados, se numa relação de conhecimento, um se coloca de fato na vida do outro, um se torna amigo verdadeiro do outro, abrindo espaço para a cumplicidade, abrindo espaço para o companheirismo, abrindo espaço para a transparência em todas as realidades. Quando chegar na época do noivado, o discernimento dos dois é para perceber se de fato ele ou ela é a pessoa que eu estou escolhendo para partilhar a minha vida para sempre. E quando, a partir desse discernimento, eu percebo que nele ou nela está ali, de fato, um companheiro, uma companheira que eu vou partilhar a minha vida, tendo Deus como centro, tendo Deus como maior importância, eu dou um passo na fé. E aí vem o matrimônio,
O matrimônio nada mais é do que fruto e consequência de um profundo processo de discernimento dos dois. Perceber um ao outro. E a etapa do namoro e do noivado tem que propiciar isso. Por isso, não tem sentido casar de qualquer jeito. Casar, muitas vezes, sem conhecer a pessoa a fundo, conhecer a sua família, conhecer aquilo que ele tem falado. Se está só na fala, na narrativa, ou se de fato acontece aquilo que ele está falando. Quando tem essa análise, esse cuidado, esse discernimento, não tem como um casamento dar errado, porque os dois estão em sintonia, os dois percebem um ao outro. Mesmo nos defeitos, eles se completam. Quando tem essa compreensão, quando se abre espaço ao diálogo, quando se abre espaço à concessão, quando um de fato respeita o outro, o casamento vai perdurar no tempo. E é isso que Jesus e a liturgia de hoje nos ensina. Portanto, peçamos nessa liturgia, aqueles que têm vontade de se casar ainda, que possam fazer esse processo profundo de discernimento. E aqueles que já estão na caminhada do matrimônio, nunca se esquecer desse discernimento que tem que acontecer todos os dias da vida. E aqueles os quais ainda, por alguma situação, não deu certo o matrimônio, buscar em Deus a força para perceber o que deu errado. Ou até mesmo, temos hoje na igreja a possibilidade do processo de nulidade matrimonial. A igreja vai declarar que aquele casamento está nulo, de dois que se juntaram, casaram na igreja, mas em algum momento se separaram. A igreja vai falar que o casamento dos dois está anulado? Jamais a igreja falará isso. A igreja vai declarar que aquele casamento, que aquela união nunca existiu. Por quê? Uma das partes não entendeu o processo do casamento, como a gente está falando aqui agora. Uma das partes não entendeu o processo do casamento, portanto, essa união ainda não aconteceu. Os dois não se tornaram uma só carne. E a igreja declara no processo de nulidade que aquele casamento não existiu e que os dois agora estão livres para tomar as suas decisões, encontrar outra pessoa, para poder fazer esse processo novamente, do namoro, do noivado, com discernimento, com vida de oração. É isso que Jesus nos pede no Evangelho de hoje. E que pelas mãos de Maria, ela nos ajude também a fazer o discernimento da nossa vocação, o discernimento do nosso estado de vida, para podermos sempre servir a Deus com generosidade e fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.